Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 38. Pensamento. Em nossa reunião de 25 de novembro de 1954, felicitou-se nosso grupo com a presença do espírito Lourenço Prado, que, pelos canais psicofônicos, nos ofertou expressiva palestra acerca do pensamento. Escritor, largamente conhecido nos arraiais do espiritualismo em nosso país, e autor de vários livros de grande mérito, sua palavra, na alocução que transcrevemos, versa sobre sintonia, equilíbrio e colaboração em nossa vida mental. Depois da morte física, empolgante é o quadro de surpresas que se nos descortina a visão. Contudo, para nós, cultores do espiritualismo, uma das maiores dentre todas é a confirmação do poder mental como força criadora e renovadora em todas as linhas do universo. O céu, como domicílio espacial da beleza, existe realmente, porque não podemos imaginar o paraíso erguido sobre um pântano. Todavia, acima de tudo, o céu é a faixa de pensamentos glorificados a que nos ajustamos, com todas as criaturas de nosso degrau evolutivo. O inferno, como sítio de sofrimento expiatório, igualmente não pode ser contestado, porque não será justo idear a existência do charco num templo vivo, mas, acima de qualquer noção de lugar, o inferno é a rede de pensamentos torturados em que nos deixamos prender, com todos aqueles que nos comungam os problemas ou as aflições de baixo nível. É preciso acordar para as realidades do mentalismo, a fim de nos desembaraçarmos dos grilhões do pretérito, criando um amanhã que não seja reflexo condicionado de ontem. A lei concede-nos, em nome de Deus, na atualidade, o patrimônio de revelações do moderno espiritualismo para aprendermos a pensar, ajudando a mente do mundo nesse mesmo sentido. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Evoluímos no curso das correntes mentais, assim como os peixes se desenvolvem nas correntes marinhas. Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo tom, na alegria ou na dor, no equilíbrio ou no desequilíbrio, agimos com todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que em nossa vizinhança se nos agregam ao modo de sentir e de ser. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante dela. Obsessão é a ideia fixa em situações deprimentes, provocando, em nosso desfavor, os eflúvios enfermiços das almas que se fixaram nas mesmas situações. Tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência
que nos inclina aos desfiladeiros do mal, porque toda sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco. Um prato de brilhantes não estimulará a fome natural de um cavalo, mas excitará a cobiça do homem, cujos pensamentos estejam desvairados até o crime. Lembremo-nos, assim, da necessidade de pensar irrepreensivelmente, educando-nos de maneira a avançarmos para diante, errando menos. A matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem, a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam. O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Procuremos, desse modo, aperfeiçoar nossa mente e sublimá-la através do estudo e do trabalho que nos enobreçam a vida. Felicidade, pois, é o pensamento correto. Infortúnio é o pensamento deformado. Um santuário terrestre é o fruto mental do arquiteto que o idealizou, com a cooperação dos servidores que lhe assinalaram as ideias. O mundo novo que estamos aguardando é construção divina, mentalizada por Cristo na exaltação da humanidade. Trabalhadores que somos, contratados por nosso Divino Mestre, saibamos pensar com Ele para com Ele vencermos. Lourenço Prado. Lourenço Prado, escritor espiritualista, autor de vários livros e páginas esparsas referentes ao esoterismo, desencarnou na cidade de São Paulo. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 39. Provação. Completando-nos as tarefas, na noite de 2 de dezembro de 1954, fomos surpreendidos com a presença do irmão Mozart, desencarnado há tempos, e que, através do médium, nos relatou sua triste história. Foi pessoalmente conhecido de alguns dos nossos companheiros de agremiação e seu comunicado faz-nos lembrar as palavras do Divino Mestre: muito se pedirá de quem muito recebeu. Meus irmãos, sou um mendigo de consolação, batendo-vos à porta. Lembro-me da seara espírita, com a tortura do exilado, chorando o paraíso perdido, e recordo a mediunidade com a aflição do lavrador, carregado de remorsos por haver sentenciado a enxada que lhe era própria ao desvalimento e à ferrugem. Noutro tempo, partilhei o pão que vos nutre à mesa. No entanto, envenenei-o com a lama da vaidade e sofro as consequências. Benfeitores espirituais auxiliaram-me na obtenção das preciosas oportunidades que desfrutei em minha última existência na Terra. Contudo, apesar de desligado, agora do veículo físico, ainda não consegui amealhar suficiente luz para reaver
o caminho de retorno a eles. Tenho os horizontes mentais sob o fumo do incêndio que ateei no meu próprio destino. Amparado por recursos da vida superior, sob a flama de ardente entusiasmo, comecei a missão da cura. Utilizando a prece, via fluir por meus dedos a energia radiante e restauradora, extasiando-me ante as feridas que se fechavam, ante as dores que desapareciam e ante os membros semimortos que readquiriam movimento. Com o trabalho veio o êxito e com o êxito chegaram as considerações públicas e os caprichos individuais satisfeitos que me fizeram estremecer. Não consegui suportar a coroa de responsabilidade que me ornava a cabeça, resvalando na perturbação e na inconsciência. Asseverando-me espiritualista, recolhi do espiritismo e do esoterismo, conhecimentos e princípios que me favoreceram a extensão da influência pessoal. Cego para as lições claras da vida e surdo aos apelos de ordem moral, intentei dominar as mentes alheias e explorá-las a meu bel prazer. Manejando a força magnética, encastelei-me no poder oculto. Tarde, porém, reconheci que o poder oculto, sem o poder do reto pensamento, é tão perigoso para a alma quanto o dinheiro mal conduzido ou a ciência mal aplicada, que esbarram invariavelmente na extravagância ou no arrependimento, na loucura ou na morte. Em minha insensatez, acreditando-me dono da luz, pretendi substituir os instrutores espirituais que se expressavam por intermédio de minhas mãos. Entretanto, ai de mim, a candeia sem combustível confunde-se com as trevas. E eu que desejava escravizar, acabei escravizado. Que sonhava honrarias, adquiria a vergonha. Que me propunha deter a fortuna, terminei possuído pela indigência. Que admitia vencer, vi-me derrotado em pavorosa humilhação. E, atravessando a grande fronteira, sou ainda um enfermo em dolorosa experiência. É por isso que, em me reconfortando ao contato de vossa casa simples e de vossas orações sinceras, deixo-vos com o meu reconhecimento os meus pobres apelos. Espiritualistas, espiritistas e esoteristas, orai e vigiai. Não vos interesseis simplesmente por vosso bem-estar, olvidando o bem-estar dos outros. Não fujais ao trabalho, não vos furteis ao estudo, não olvideis a simplicidade, não eviteis a luz. E, sobretudo, para que aflitivas surpresas não vos povoem a estrada futura, tende por norma, além dos apontamentos, avisos e diretrizes dos orientadores que se responsabilizam por nossos campos de atividade, o roteiro do mestre dos mestres, que nos ensinou, para a conquista real da felicidade, o extremo sacrifício a favor do próximo e que nos legou a cruz da renunciação como sublime talismã, capaz de garantir-nos
a vitória na vida eterna. Mozart. Mozart, amigo espiritual, cuja identificação é compreensivelmente omitida. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 40. Versos do Natal. Revestiu-se para nós de grande alegria a parte final da nossa reunião de 9 de dezembro de 1954. Mei ocupou as faculdades psicofônicas do médium e anunciou em voz clara: Meus irmãos, Jesus nos abençoe. Graças à bondade divina, nossas tarefas foram rematadas com a necessária segurança. As melhoras dos nossos companheiros sofredores, assistidos nesta noite, serão progressivas, continuando, assim, no aconchego de nossas organizações espirituais. Agora solicitamos dos presentes alguns instantes de pensamentos amigos, tão entrelaçados quanto possível, em torno da memória de Jesus, para favorecermos a visita de nossa irmã Carmen Sinira, que algo nos falará hoje acerca do Natal. Afastou-se Mei e a transfiguração do médium dá-nos a entender que outra entidade lhe tomava o equipamento e, decorridos brevíssimos minutos, com um timbre de voz que nos soava harmoniosamente aos ouvidos, a poetisa Carmen Sinira, em versos encantadores e vibrantes, saúda o Natal que se aproxima, poesia essa que ela própria intitulou por Versos do Natal. Enquanto a glória do Natal se expande, na alegria que explode e tumultua, lembra o divino amigo além na rua e repara a miséria escura e grande. Aqui reina o palácio do capricho, que a louvores e júbilos se entrega, onde a prece ao Senhor é surda e cega, e onde o pão apodrece sobre o lixo. Ali ergue-se a casa da ventura, que guarda a fé por fúlgido tesouro, onde a imagem do Cristo em prata e ouro dorme trancada em cárceres de usura. Além é o ninho da felicidade, que recorda Belém cantando à mesa, mas de portas cerradas a tristeza dos que choram de dor e de saudade. Mais além clamam sinos com voz pura: Jesus nasceu. É o templo dos felizes, que não se voltam para as cicatrizes dos que gemem nas chagas de amargura. Adiante o presépio erguido em trono, louva o rei pequenino e solitário, olvidando os herdeiros do Calvário sobre as cinzas dos catres de abandono. De quando em quando o Mestre, em companhia daqueles que padecem sede e fome, bate ao portal que lhe relembra o nome, mas em resposta encontra a noite fria. E quem contemple a terra que se ufana ante o doce esplendor do eterno amigo, divisará de novo o quadro antigo, Cristo esmolando asilo na alma humana. Natal, o mundo é todo um lar festivo,
Claros guizos no ar vibram em bando, e Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal, eis a divina redenção, regozija-te e canta, renovado, mas não negues ao Mestre, desprezado, a estalagem do próprio coração. Carmen Sinira. Carmen Sinira, pseudônimo de Sinira do Carmo Bordini Cardoso, poetisa de grande sensibilidade, desencarnou em 1933. Instruções psicofônicas Chico Xavier, diversos espíritos. 41. Sentimento. O encerramento da nossa reunião de 16 de dezembro de 1954 assinalou grande regozijo para o nosso grupo. Através do médium, recebemos a visita de Aulus, abnegado instrutor espiritual. Abre parênteses, nota do organizador. Trata-se do benfeitor espiritual a que se refere André Luiz em seu livro Nos Domínios da Mediunidade, fecha parênteses, que nos falou acerca do sentimento como base de nossa vida mental, oferecendo-nos interessante conceituação educativa sobre o assunto e salientando que na comunhão mais íntima com o Divino Mestre é que poderemos consolidar o equilíbrio de que carecemos para realizar o nosso aprimoramento interior. Amigos, em nossas relações com o Senhor, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, é importante lembrar que a nossa própria alma produz os modelos sutis que nos orientam às atividades de cada dia. Tanto quanto a segurança de um edifício corresponde ao projeto a que se subordina, o êxito ou o fracasso em nossos menores empreendimentos correspondem à nossa atitude espiritual. Sabemos em fotografia que o clichê é a imagem negativa obtida na câmara escura, do qual podemos extrair inumeráveis provas positivas. Assim também o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Mas a formação do clichê depende da película sensível que, em nosso caso, é o sentimento antecedendo-nos toda e qualquer elaboração de ordem mental. É imprescindível, dessa forma, melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. A estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. É imperioso, assim, em nosso intercâmbio uns com os outros, observar os nossos estados sentimentais nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origens de nossa vitória ou de nossa derrota no campo de luta vulgar.
Ilustrando-nos a conceituação despretensiosa, evoquemos a natureza para simbolizar alguns de nossos sentimentos e clarear, tanto quanto possível, a lição que a experiência nos oferece. O ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. O amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga. A tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando o infortúnio. O sentimento elevado gera o pensamento elevado, e o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é um molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos à higiene mental. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante e por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E a bondade é o pão das almas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre, em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aulus. Aulus, instrutor espiritual citado por André Luiz em seu livro Nos Domínios da Mediunidade.